Você já percebeu que, muitas vezes, não são as provas concretas que entregam uma traição, mas sim as palavras soltas, as pausas desconfortáveis e os pequenos detalhes que escapam pela boca de quem mente? Isso acontece porque o inconsciente não consegue ser 100% controlado. O traidor até pode apagar mensagens, criar álibis, inventar desculpas, mas, na hora de falar, o corpo revela aquilo que a mente gostaria de esconder. A psicologia chama isso de leakagem verbal, ou vazamento verbal, sinais sutis na fala que denunciam quando alguém não está sendo verdadeiro. Hoje, você vai aprender a escutar de um jeito diferente. Vai entender como a mentira se revela não no conteúdo das palavras, mas na forma como elas são ditas. E, a partir de agora, cada conversa pode se transformar em um mapa para descobrir se alguém que você ama está escondendo uma traição. Quando alguém mente para esconder uma traição, a primeira preocupação é parecer convincente. E para isso, a mente cria um truque: rechear a narrativa com detalhes que ninguém pediu. É como se a pessoa acreditasse que a quantidade de informações vai automaticamente gerar credibilidade. Mas, na prática, acontece o contrário. O excesso de detalhes soa ensaiado, teatral, quase como uma encenação que tenta esconder a fragilidade do enredo. Pense na diferença. Uma pessoa inocente diria simplesmente: fui ao shopping com um amigo. Já quem esconde algo pode se perder em descrições absurdas. Saí do trabalho às 18h03, encontrei o João na porta do shopping, entramos na loja X, compramos uma camiseta azul tamanho M, depois fomos comer um hambúrguer com batata frita, saímos de lá exatamente às 20h12. Essa riqueza desnecessária de informações não tem a ver com memória, mas com a tentativa de criar uma cortina de fumaça. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de overcompensation, uma compensação exagerada para suprir a insegurança. O traidor, no fundo, não confia na própria mentira, e por isso precisa enfeitá-la para que pareça sólida. Mas a ironia é que justamente esse excesso é o que entrega, porque a verdade é simples, fluida, natural. Já a mentira é barulhenta, cheia de adereços, como uma peça de teatro mal ensaiada. Mentir é cognitivamente caro. Enquanto a verdade vem pronta da memória, a mentira precisa ser inventada em tempo real, exigindo que a mente construa um enredo coerente sob pressão. E é nesse esforço que surgem as pausas estranhas, os arrastados, os cortes bruscos de raciocínio. É como se a mente precisasse apertar o botão de carregando toda vez que inventa uma parte da história. Essa quebra de fluidez denuncia que a narrativa não está saindo de uma lembrança, mas de uma construção. Se você já percebeu alguém respondendo rápido a assuntos normais, mas, de repente, travando quando a pergunta toca em algo delicado, saiba, essa diferença de ritmo é o rastro da mentira. Essas pausas, no fundo, são tentativas desesperadas do cérebro de alinhar fantasia e realidade. Só que o corpo entrega, o olhar que desvia, a respiração que muda, a fala que perde cadência. É como se cada silêncio fosse uma fresta por onde a verdade quase escapa. Toda mentira nasce com um prazo de validade. No início, o traidor consegue repetir a história de forma consistente. Mas com o tempo, surgem as rachaduras. Um detalhe muda, um horário se altera, um personagem some ou aparece do nada. São incoerências pequenas, mas que se acumulam e formam um quebra-cabeça impossível de fechar. A mente não consegue sustentar eternamente um enredo falso. A verdade é fixa. Você lembra exatamente onde estava, com quem, o que fez. Já a mentira precisa ser constantemente ajustada. E, quanto mais se mexe em um detalhe, mais os outros começam a desmoronar. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Quem trai precisa manter vivo um teatro interno, repetindo a narrativa na mente para não esquecer. Só que, cedo ou tarde, erra. É por isso que, quando você compara conversas de momentos diferentes, as contradições aparecem. E cada incoerência é como uma confissão não dita, porque só quem mente precisa inventar versões diferentes da mesma história. Uma pergunta simples como "com quem você estava?" deveria gerar uma resposta igualmente simples. Mas, quando existe traição, essa pergunta se transforma em gatilho de pânico. O traidor reage como se tivesse sido acusado de um crime, mesmo que a questão tenha sido neutra. A defesa exagerada é, na verdade, um reflexo do medo. Quem não tem nada a esconder responde com calma. Já quem mente se sente em constante estado de ameaça. Por isso, ao invés de responder, devolve com agressividade: "Por que você quer saber? Você não confia em mim. Nossa, você é muito ciumento. Ah." Essas frases não esclarecem nada, apenas mudam o foco. Esse comportamento é uma forma de manipulação psicológica. O traidor joga a responsabilidade em você, tentando fazer parecer que o problema não é a mentira dele, mas a sua desconfiança doentia. É um jogo de inversão.
Só que, na prática, essa defensiva é um dos sinais mais claros de que existe algo a esconder. Porque quem não deve não teme. Mas quem deve, teme até a pergunta mais inocente. O cérebro do mentiroso cria frases de emergência para usar sempre que a pressão aumenta. São como botões de defesa programados. Eu nunca faria isso. Você está ficando louco. Ah, confia em mim. Isso é coisa da sua cabeça. Essas frases não são respostas, são mantras. A repetição automática denuncia a ausência de naturalidade. Porque quem fala a verdade não precisa se apoiar em bordões, simplesmente explica e segue em frente. Já quem mente precisa sempre voltar às mesmas linhas ensaiadas, como se repetir fosse suficiente para convencer. Essa repetição também é um escudo emocional. O traidor acredita que, se falar sempre do mesmo jeito, vai parecer coerente. Mas o efeito é o contrário. Fica evidente que existe um roteiro interno sendo seguido, e toda vez que esse roteiro aparece, a sinceridade some. A voz é um dos sinais mais difíceis de controlar. Quando alguém está mentindo, o corpo entra em estado de alerta, liberando hormônios de estresse como adrenalina e cortisol. Isso altera a respiração, acelera os batimentos e, inevitavelmente, mexe com a forma de falar. De repente, a voz que estava firme fica trêmula. A fala que era pausada se torna rápida demais, como se a pessoa quisesse atravessar a pergunta o mais rápido possível. Ou, ao contrário, a fala desacelera e cada palavra sai medida, pesada, porque a mente tem medo de se contradizer. Essas mudanças são tão marcantes que especialistas em interrogatório conseguem perceber pela entonação quando alguém está mentindo. No caso da traição, o padrão é claro: a voz muda quando o tema se aproxima do segredo. É como se o corpo se recusasse a sustentar a farsa por muito tempo. As negações são uma muralha de palavras. Eu não fiz nada, não estava lá, nunca faria isso. O curioso é que, em vez de explicar, o traidor prefere se refugiar no não. E quanto mais repete, mais suspeito se torna. Isso acontece porque a mente está obcecada justamente com o que quer esconder. É como se o inconsciente gritasse: eu sei o que fiz, então preciso negar o tempo todo para apagar a culpa. Mas quanto mais se nega, mais o assunto é reforçado. Quem é inocente responde de forma natural: estava em casa vendo TV, sai para jantar com minha irmã. Quem mente se refugia no vazio da negativa. E esse padrão é claro: a pessoa gasta energia tentando apagar pegadas, quando poderia simplesmente contar o caminho. Existe um silêncio que pesa mais do que qualquer resposta. Ele acontece quando a pergunta é feita e a pessoa trava. O olhar desvia, a respiração prende, o tempo passa. Esse intervalo, por mais curto que seja, já é revelador. O silêncio do traidor não é o silêncio da paz, mas da guerra interna. É o conflito entre falar e ser pego, ou calar e tentar escapar. Mas, na prática, o vazio sempre denuncia. Porque quem não deve responde sem medo, sem demora. Já quem mente acredita que o silêncio vai protegê-lo, mas, na verdade, ele se transforma em uma confissão invisível. A psicologia chama isso de evasão verbal. A pessoa foge de responder porque sabe que qualquer palavra pode se tornar prova contra ela. Mas é justamente nessa fuga que a traição aparece. Porque o silêncio, quando deveria haver resposta, grita mais alto do que qualquer mentira. No fim, a verdade sempre encontra uma forma de escapar. A boca pode se encher de palavras, o roteiro pode ser ensaiado, as desculpas podem parecer perfeitas, mas existe algo que o ser humano não consegue controlar por muito tempo: o peso da mentira. E, quando se trata de traição, esse peso é ainda mais cruel, porque corrói de dentro para fora. Os sinais estão sempre lá, nos detalhes exagerados, nos silêncios incômodos, nas frases repetidas como um mantra de defesa. Cada pausa estranha, cada contradição, cada mudança no tom de voz é como um sussurro do inconsciente dizendo: eu não consigo mais esconder. A mentira é um fardo, e todo fardo cedo ou tarde escorrega para fora. E é aqui que a psicologia nos dá uma lente poderosa: entender que não é só o que é dito que importa, mas como é dito. As palavras carregam códigos ocultos. A boca, sem perceber, se torna o palco onde a verdade se revela. O traidor acredita que controla tudo, mas esquece que a mente e o corpo trabalham juntos, e o corpo sempre fala a língua da verdade. Por isso, escutar vai além de ouvir sons. Escutar, de verdade, é perceber o que está nas entrelinhas, é captar o que foi evitado, é notar quando a explicação soa mais como justificativa do que como relato. A traição, muitas vezes, não é descoberta por uma prova concreta, mas por aquela sensação incômoda de que algo não bate. E essa sensação, quase sempre, está certa. Então, a grande questão é: você está disposto a ouvir de verdade? Porque, às vezes,
A pessoa que mais fala em inocência é justamente a que mais entrega a culpa. Às vezes, o silêncio mais pesado é o que já grita a confissão. E, se você aprender a ler esses sinais, nunca mais vai ser enganado da mesma forma. A boca pode tentar esconder, mas o inconsciente sempre entrega. A psicologia da mentira mostra que, no fim, não são as provas que revelam a traição, é a própria pessoa, ao abrir a boca, que se denuncia.